Muitas pessoas imaginam que a morte seja um fim, um ponto final. Mas e se eu te dissesse que nos primeiros minutos, após o último suspiro, a alma começa a enxergar com mais clareza do que nunca? Você fecha os olhos, mas não é o fim. É nesse instante que os olhos da alma se abrem e veem tudo com uma clareza brutal. Não há mais dor, não há mais tempo. A consciência se expande e o que era invisível se revela. Sim, muitos já ouviram falar em túnel, luz, anjos, julgamentos. Mas poucos imaginam o que realmente acontece nos primeiros segundos depois do último suspiro. O momento em que o corpo repousa e a alma desperta. Prepare-se para atravessar com ela essa passagem silenciosa, onde o tempo se dobra, os véus caem e as verdades eternas vêm à tona. O que você vai ouvir agora pode transformar para sempre sua forma de viver e de morrer. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se agora para não perder as próximas revelações. Era fim de tarde. O asfalto ainda quente respirava o calor do dia, enquanto a cidade seguia seu ritmo indiferente. Um homem jazia imóvel no chão. O vidro estilhaçado refletia a luz dourada do sol poente e uma multidão começava a se aglomerar. No entanto, a alma dele já não estava mais ali. Ela pairava alguns centímetros acima do próprio corpo. Ainda não compreendia o que havia acontecido. Era como acordar de um sonho muito longo e perceber que o mundo era outro, mas estranhamente familiar. A primeira sensação não era dor, era alívio. Como quem tira uma armadura depois de uma longa guerra. O peso físico desaparecia e junto com ele algo novo surgia. Uma clareza silenciosa, uma lucidez intensa que não vinha dos olhos, mas do ser. Como se a alma olhasse não só para fora, mas também para dentro, e visse tudo ao mesmo tempo. Havia uma leveza inexplicável. O corpo ali embaixo, embora imóvel, parecia agora uma vestimenta deixada para trás. O tempo desacelerava, como se Deus suspendesse o relógio do mundo por misericórdia. O instante se tornava sagrado. É nesse momento que muitos descrevem algo semelhante a um clique, uma espécie de reconhecimento interior de que a travessia começou. Mas, paradoxalmente, não há desespero. Há um silêncio cheio de significado. A alma sente que está prestes a viver algo que sempre soube, mas havia esquecido, algo eterno. As percepções se ampliam, sons se tornam ecos distantes. A presença dos vivos ainda pode ser sentida, mas há uma separação invisível que já começa a crescer. O corpo grita em silêncio, o espírito começa a se deslocar. É como se as cortinas do teatro da vida estivessem se fechando, mas atrás delas, uma nova cena, maior, mais real, começasse a se revelar. Na Bíblia lemos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. A alma desperta com essa verdade cravada em sua essência. Morrer para quem viveu no amor não é fim, é retorno. Não para o vazio, mas para o seio de um mistério vivo. A realidade espiritual, até então invisível, começa a se insinuar como um véu que dança no vento. Mas algo ainda prende, um laço, um fio sutil, uma dúvida. Será que todos sentem essa paz? Ou apenas os que estavam preparados? E nesse silêncio absoluto, uma nova consciência começa a se formar. Como se a alma, pela primeira vez, começasse a ver com os próprios olhos. Se os olhos da alma veem com mais clareza, o que será que ela enxerga primeiro? A alma paira sobre o corpo como quem observa um lugar de onde acabou de sair, mas ainda não sabe se quer partir. Há uma estranha sensação de proximidade e distância ao mesmo tempo. O homem, ou aquilo que era ele, agora se vê de fora, como um espelho quebrado refletindo memórias em silêncio. Pessoas correm, gritam, tocam o corpo caído. Um celular escorregou da mão, ainda vibrando com uma notificação não lida. Mas nada disso importa mais, porque do outro lado do véu, uma nova realidade começa a pulsar com força. Não se trata de ver com os olhos do rosto, mas de sentir tudo, absolutamente tudo, com a própria essência. A consciência se expande num instante. É como se todas as memórias,
todos os sentimentos e todas as perguntas acumuladas ao longo da vida fossem absorvidas pela alma de uma só vez. Não há cronologia. Tudo está presente, tudo vibra. A alma percebe que o tempo, como conhecemos, foi arrancado de sua estrutura. Agora existe apenas o agora eterno. Mas junto com essa clareza, vem o choque. Um abismo se abre entre o mundo material e o espiritual. E ele é silencioso, incomunicável. Os vivos não percebem que há alguém ali, alguém consciente, tentando entender onde está, quem é e por que tudo parece mais verdadeiro agora do que antes. Por um instante, a alma quer voltar. Quer tocar de novo o rosto de quem chora ao lado do corpo, mas não pode. Seus braços não obedecem, sua voz não alcança. Ela percebe que não tem mais corpo, apenas luz, apenas presença. Isso a assusta. É aqui que muitas almas se perguntam: será que morri ou estou sonhando? E essa dúvida, embora rápida, marca o início de uma nova compreensão, porque no fundo, a alma já sabe. Há algo nela que reconhece esse lugar, essa vibração, essa ausência de peso. É como retornar à casa que se esqueceu, mas cujo cheiro ainda permanece guardado em algum canto da alma. A dor física desapareceu, mas permanece uma memória do corpo, como um membro fantasma que insiste em se fazer sentir. Muitos relatam que, nos primeiros segundos após a morte, ainda têm a impressão de estarem deitados, respirando, sentindo o chão. Mas é ilusão. O corpo foi deixado para trás. É o espírito quem percebe tudo, com uma intensidade impossível de ser traduzida. Cada lágrima que cai, cada palavra dita pelos vivos, cada pensamento ao redor, tudo reverbera no coração da alma com uma nitidez que nunca existiu antes. Na Sagrada Escritura está escrito: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A alma sabe que está voltando, mas ainda não sabe para onde. O que sabe, com certeza absoluta, é que nunca esteve tão acordada. E então, ela olha novamente para o próprio corpo tão imóvel, tão estranho, e se pergunta: se eu não sou isso, quem sou agora? É aí que a alma começa a enxergar coisas que os olhos do corpo jamais poderiam suportar. Algo começa a mudar no ar, mas não é bem ar. A atmosfera se torna mais densa e ao mesmo tempo mais leve, como se o espaço ao redor fosse feito de outra matéria, algo entre luz e silêncio. A alma ainda flutua, mas agora seus olhos, os olhos da consciência, percebem que o cenário ao redor não é mais o mesmo. As cores mudam de tom, os contornos das coisas parecem vibrar. O mundo visível começa a se dissolver em camadas, como se toda a realidade estivesse desvendando sua verdadeira face. O que antes era apenas uma rua, agora é um palco onde o invisível se revela. Não há palavras humanas suficientes para descrever o que a alma começa a ver. Porque não se trata de ver com pupilas, mas com presença. Cada forma, cada pessoa, cada som, tudo possui um brilho, uma frequência, um sentido que vai além da aparência. É aqui que os primeiros véus se desfazem. Perto do corpo estendido, há presenças. Algumas familiares, outras indescritíveis. Elas não falam, mas comunicam com o olhar, com o silêncio, com a vibração que emitem. Alguns seres se aproximam com ternura, irradiando compaixão. Outros mantêm distância como sentinelas do eterno. Há uma ordem ali, uma hierarquia espiritual que a alma intui, mesmo sem entender. Em alguns relatos, as almas descrevem formas luminosas que observam sem julgamento, seres de luz. Em outros, há a presença de sombras, silenciosas, mas intensas. Tudo depende do que a alma carrega, pois o mundo espiritual não é passivo. Ele responde, ele espelha. A alma vê e é vista. Há também algo que se parece com uma luz viva pulsando à distância. Não é o túnel ainda, mas uma espécie de convite, uma presença amorosa que atrai sem forçar, que espera sem apressar. E quanto mais a alma contempla essa luz, mais se recorda de algo que não sabia que havia esquecido.
Ela pertence a esse lugar. As fronteiras do tempo continuam se dissolvendo. Passado e presente se unem. Pessoas que já partiram surgem nas margens dessa nova realidade. Rostos que a alma amou, ou feriu, ou esqueceu. Há reencontros silenciosos, sorrisos que dizem, estamos aqui. E tudo isso sem palavras, porque agora o amor fala mais alto do que qualquer idioma. E então, num lampejo, a alma vê não apenas os outros, mas a si mesma, como se estivesse cercada de espelhos invisíveis que revelam não o rosto, mas o interior, as intenções, as feridas não resolvidas, as graças recebidas e esquecidas, as escolhas silenciosas que moldaram sua eternidade. Na palavra de Deus, essa verdade já nos foi revelada. Nada há de oculto que não venha a ser descoberto, nem de secreto que não venha a ser conhecido. Lucas capítulo 12, versículo 2. A alma entende, enfim, que tudo o que foi vivido permanece registrado em sua luz ou em sua sombra. E isso não a condena, apenas a revela. E quanto mais ela vê, mais deseja entender. Porque agora tudo parece tão familiar, como se este fosse o mundo verdadeiro e a vida terrena, apenas uma preparação disfarçada. Ela se pergunta, o que mais esteve escondido de mim? O que mais ainda verei? E sem perceber, já está sendo levada para um lugar que não se chega com os pés, mas com o coração nu. Então algo muda, não no mundo, mas dentro da alma. Como se um ímã silencioso começasse a atraí-la em direção a algo que não se vê, mas se sente com uma força impossível de resistir. O ambiente ao redor se desfaz, como uma cortina de fumaça se dissipando. O que era rua, cidade, corpo, se dissolve. E diante dela surge um corredor de energia, não feito de paredes, mas de vibração. Um túnel que pulsa, que respira, que parece vivo. A alma é atraída. Não anda, não voa, ela é levada, como se estivesse deslizando entre camadas de luz e som. E à frente há algo, uma luz que não cega, mas penetra, uma luz que não queima, mas purifica. Não é apenas claridade, é presença, é alguém. Esse túnel não tem começo claro, nem fim visível. Ele é mais uma transição de estados do que um lugar físico. E mesmo assim, parece mais real do que qualquer coisa já vivida. As bordas do túnel vibram com tons que não existem na paleta humana. Sons antigos, como ecos de cantos esquecidos, sussurram louvores. Tudo ali convida, acolhe, transforma, e a alma sente. Sente-se pequena e grandiosa ao mesmo tempo, como se cada pecado, cada dor, cada escolha estivesse sendo tocada pela luz, mas não com condenação. Com verdade. A alma percebe que essa luz a conhece. Não apenas sabe quem ela é, mas quem ela deveria ter sido e ainda pode ser. E então surge uma pergunta silenciosa. Você deseja atravessar? Porque essa luz não obriga, ela espera. Ela ama com liberdade, ela revela, mas também pergunta. Alguns descrevem esse momento como um abraço sem braços. Outros como o instante em que todo o medo se dissolve. Outros ainda como o reconhecimento imediato de Deus, não como conceito, mas como presença pessoal, viva, palpitante. Na Escritura, esse anseio já foi descrito com palavras simples, mas eternas. Na tua luz, veremos a luz. Salmos capítulo 35, versículo 10. Essa luz não é apenas um lugar, é um olhar, um chamado, uma promessa. A alma sente que basta atravessar e tudo será revelado. Mas antes, ainda há algo a ser visto, algo a ser compreendido. Porque a eternidade não se conquista pela pressa, mas pela entrega. Muitos, neste ponto, olham para trás uma última vez, não com apego, mas com amor. Pessoas queridas surgem no pensamento, momentos não vividos, palavras que não foram ditas, vidas tocadas, feridas, esquecidas, e então, ao mesmo tempo em que se aproxima da luz, a alma entende que sua jornada ainda não está completa, porque o que vem a seguir não é apenas uma passagem, é um reencontro,
A luz continua ali, pulsando como um coração eterno. Mas antes de atravessá-la, algo acontece. Presenças começam a emergir das margens do invisível, não de maneira repentina, mas suave, como névoa que toma forma diante do sol nascente. Eles se aproximam sem fazer ruído. Não andam, simplesmente estão. E sua presença carrega uma paz que a alma nunca sentiu na terra. O primeiro rosto é familiar, um pai que partiu há décadas, uma avó de mãos bondosas, um irmão que morreu jovem, ou uma criança que nunca chegou a nascer. Os laços de sangue reaparecem, mas não da carne, e sim da alma. Não há envelhecimento, não há dor, há reconhecimento, há verdade, mas não estão só eles. Entre essas figuras queridas surgem outros, altos, luminosos, fortes como montanhas, leves como vento, anjos. Eles não falam com palavras, mas com vibração. O coração da alma entende antes de pensar. Esses seres são enviados. Eles não são a luz, mas vêm dela. São como embaixadores da misericórdia, mensageiros de um reino que começa a se revelar. E o que transmitem é puro consolo. A alma que ainda se sentia sozinha, agora se vê envolta por uma presença que tudo acolhe. É como retornar ao ventre de onde tudo começou, mas desta vez, um ventre de luz. Alguns desses seres olham com ternura, outros com seriedade amorosa, como quem conhece os segredos mais escondidos, e ainda assim permanece ali, firme, sem julgamento. Há relatos que falam de mãos invisíveis sendo tocadas, outros de uma melodia que só o coração pode ouvir. Todos descrevem o mesmo sentimento. Eu sou amado, mesmo com minhas falhas, mesmo com tudo o que deixei de ser. Na Sagrada Escritura, essa promessa já nos foi feita, porque Ele ordenou aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos capítulo 90, versículo 11. Esses acompanhantes não surgem apenas para receber, eles também mostram, revelam imagens, guiam pensamentos, reacendem memórias, como se a alma precisasse rever partes de si antes de continuar. E muitas dessas presenças não foram percebidas durante a vida. A alma vê agora o anjo que a acompanhava desde o nascimento, as vezes em que foi protegida da morte, as orações que subiram como incenso invisível, os momentos em que Deus falou e ela não ouviu. Esses seres revelam que mesmo no silêncio do sofrimento, a alma nunca esteve só. E então, algo se abre. Uma clareira de luz se forma à frente, como um limiar. Mas agora a alma não teme, porque esses que a acompanham não a empurram, nem a forçam. Eles a cercam como testemunhas, como amigos que sabem que cada passo dali será definitivo. Ela respira, mesmo sem pulmões, como quem se prepara, porque compreende, enfim, que a jornada não é solitária, ela é sagrada, e aqueles que ama nunca estiveram tão próximos. A alma não atravessa imediatamente, porque antes da luz final, há a luz da verdade. E essa luz não vem de fora, ela se acende dentro. Não há trono, não há voz trovejante, não há condenação visível. O julgamento começa em silêncio, e é mais real do que qualquer palavra. A alma começa a sentir e ao mesmo tempo ver toda a sua vida. Não como quem assiste a um filme, mas como quem revive cada instante, cada escolha, cada palavra dita, cada gesto esquecido, cada silêncio que feriu. Tudo se revela num tempo sem tempo. O momento da infância em que se negou um carinho, o olhar desviado diante da dor de alguém, a mentira que parecia pequena, a oportunidade de amar, ignorada, mas também os pequenos atos escondidos, o copo d'água dado em silêncio, o perdão concedido mesmo sem pedido, as orações feitas sem saber que chegavam ao céu. Cada ação tem peso, não de castigo, mas de verdade. É como se a alma fosse mergulhada no outro, e por um instante sente o impacto de tudo o que causou. A dor que provocou em alguém retorna como sentimento direto, a alegria que gerou como luz. Nada é esquecido, nada é negado, e
E o mais impressionante, não há defesa. Não porque alguém a acuse, mas porque diante da luz, a alma reconhece tudo e apenas chora, não de desespero, mas de verdade revelada. É aqui que muitos dizem: eu me vi como realmente sou. Não o que aparentavam, não o que queriam ser, mas o que carregavam no coração. E nesse instante, Deus se revela, não como juiz de toga, mas como presença silenciosa e ardente, como luz que vê tudo e ainda assim ama. Na Sagrada Escritura, esse momento já foi anunciado com profundidade. Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12. Mas esse tribunal não é feito de acusações, é feito de memória e misericórdia. A alma compreende as lições que não aprendeu, os caminhos que desviou, as feridas que não curou, mas também sente um desejo profundo de redenção, não de evitar a dor, mas de se tornar verdadeiramente livre. Algumas almas, neste ponto, pedem para voltar, não para escapar, mas para amar mais, para perdoar o que ainda não perdoaram, para viver com os olhos abertos, agora que sabem o que realmente importa. E a luz ouve, o amor eterno escuta, porque Deus não condena, Ele revela. E o que a alma faz com essa revelação muda tudo. Depois que tudo é visto, sentido e compreendido, não há mais disfarces. A alma, enfim, é o que é. Não há roupa, não há corpo, não há máscara, só essência. E é aí que a travessia começa a responder ao que a alma carrega dentro de si. Algumas sobem com leveza, como plumas ao vento, são atraídas por uma luz que reconhecem como lar, não porque mereceram, mas porque aceitaram ser transformadas pelo amor. Viveram no esforço de amar, de perdoar, de oferecer a Deus suas quedas. Mesmo imperfeitas, tinham fome de céu. Essas almas não são perfeitas, mas são verdadeiras. E por isso, a passagem é serena, como o último suspiro de quem adormece nos braços de um pai. Mas há outras que não conseguem se desprender. Ficam presas ao mundo como folhas molhadas que se recusam a cair da árvore. Sentem confusão, peso, ruído, porque dentro delas há mágoas não liberadas, amores mal resolvidos, apegos que endureceram o coração. Elas não são levadas à força, mas também não conseguem seguir, porque o que carregam por dentro as âncora. Algumas vagam entre os lugares que conheciam, entre rostos que ainda amam, mas não são vistas, nem podem tocar. Outras se escondem da luz, não por ódio, mas por vergonha. O amor de Deus brilha, mas elas se sentem indignas e recusam. Preferem o limbo da própria culpa a aceitar um perdão que acham que não merecem. E então o mundo espiritual revela outra lei profunda. A alma não é julgada, ela se posiciona. E esse posicionamento não é de palavras, é de vibração. Na palavra de Deus já está dito: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. A soberba espiritual pesa como chumbo. A humildade, mesmo tímida, é como fogo que sobe. E nesse momento, o livre-arbítrio brilha com mais força do que nunca. A alma vê a luz e pode ir, mas também pode recusar, pode adiar, pode implorar por uma nova chance. E a misericórdia que tudo vê, escuta, porque Deus sabe onde cada alma precisa estar. E mesmo quando a alma se recusa a entrar, o céu permanece à porta, esperando. Esse é o mistério da liberdade. Deus nos criou para voar, mas nunca força o voo. Por isso, a travessia não é um destino fixo, é o reflexo do estado da alma. Se há paz, há passagem. Se há luz, há retorno ao lar. Mas se há escuridão, Deus envia seus anjos para cuidar, até que a alma deseje, enfim, ver o que antes recusava. E nesse limiar entre aceitar e resistir, entre subir ou permanecer, a alma sente o mais profundo dos chamados. A luz ainda está ali, mas agora é hora de decidir. A luz não força, ela espera,
E quando a alma enfim se entrega, sem resistência, sem desculpas, sem medo, ela é recebida. Não há portão, não há palavras. Há uma presença tão absoluta, tão intensa, tão cheia de amor, que tudo o mais desaparece. É como mergulhar num oceano de ternura e descobrir que sempre se esteve ali, mas os olhos estavam fechados. Como ser envolvido por um fogo que não queima, mas aquece até as partes mais esquecidas da alma. Esse é o momento que nenhuma linguagem humana consegue conter, porque não se trata de ver Deus com os olhos, mas de ser visto por Ele, por inteiro. Todos os segredos, todas as dores, todas as vergonhas, todas as perguntas, tudo se dissolve naquele olhar. Não há mais o eu, há o nós, criatura e criador, filho e pai, luz com luz. A alma sente que chegou ao destino para o qual foi criada e chora, mas não de tristeza. Chora por ter demorado tanto a entender. Chora de gratidão, chora como quem, enfim, voltou para casa. Na Escritura, essa promessa arde como chama viva. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Esse é o céu, não como lugar com paredes douradas, mas como estado de comunhão total, onde o amor é tudo e onde nada mais falta. Para alguns, esse é o fim da jornada. Para outros, é o começo de uma nova missão, porque sim, há os que voltam. Alguns, depois de terem experimentado esse abraço eterno, são enviados de volta. Não porque desejam, mas porque são chamados. Há algo a cumprir, um pedido não atendido, um perdão não concedido, uma alma a ser tocada. Eles voltam diferentes. Carregam nos olhos um brilho que não se apaga, na voz um silêncio profundo, na alma um peso sagrado, ter visto o que está por trás do véu. São os que retornam da morte com histórias que ninguém acredita, mas que tocam o coração mesmo sem explicação. Eles voltam para lembrar aos vivos que a vida não termina no túmulo, que tudo conta, que cada escolha ecoa na eternidade e que um dia todos nós também seremos chamados, não por castigo, mas por amor. Porque no fim, ou no começo, só uma pergunta permanece. Você está pronto para ser visto? Como Deus te vê, a alma viu. Não com os olhos do corpo, mas com a verdade que o tempo não apaga. Ela viu o que somos quando tudo o que é aparência desaparece. Viu os rostos amados que nunca se foram. Viu os anjos que sempre estiveram ali. Viu a luz que esperava, paciente, desde o primeiro suspiro. E agora ela sabe. Sabe que viver não é acumular dias, mas preparar o coração. Sabe que perdoar não é fraqueza, é liberdade. Sabe que orar mesmo em silêncio move o céu. A morte não é o fim, é o encontro. É o momento em que todas as perguntas se calam diante daquele que é a resposta. E se depois de tudo isso você também sente que algo despertou aí dentro, uma saudade do que ainda não viu, uma sede por uma luz que seu coração reconhece, então essa história também era sua. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Ative o sininho para não perder as próximas revelações. Deixe nos comentários. Eu quero ver com os olhos da alma. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa lembrar que a morte não é o fim.